Dia e a gente continua a falar sobre a Conferência de Educação aqui no estúdio do Repórter Brasil com o deputado Carlos Abricalil, representante da Câmara dos Deputados na conferência. Bom dia, deputado. Bom dia. Pode pensar em novas metas para a educação se a maioria das metas que foram estabelecidas no plano que está em vigor, durante essa década não foram cumpridas. Ou seja, como é que a gente pode acreditar que essas discussões vão nos levar a alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, considerar que o plano deve ser produto do debate da sociedade. O plano que está em vigor, lamentavelmente, no governo passado, não houve o respeito à proposição da sociedade. O governo atravessou aquela época com o Plano Nacional de Iniciativa do próprio Executivo e fez um veto principal, que é o veto às metas de financiamento. Por outro lado, é um plano que tinha 295 metas, com muita dispersão, portanto, para depois concentrar os esforços das três esferas de governo. E o terceiro problema é que o Estado brasileiro tem regimes concorrentes. União, Estados e municípios administram suas redes, muitas vezes de maneira a concorrer por recursos, sem ter uma ação articulada que nos últimos 3 anos e que iniciou a partir do PDE um desenvolvimento dessa natureza, dessa magnitude. Portanto, enfrentar o tema do financiamento, que é um desafio. Enfrentar a articulação dos entes federados, que é outro desafio, por isso esta conferência tem aliado o Sistema Nacional ao Plano Nacional. E, ao mesmo tempo, fazer com que os municípios e os estados também confeccionem os seus próprios planos locais. Menos de 1/3 dos estados tem um plano estadual e menos de 1.000 municípios dos 5.000 têm planos municipais. Agora, deputado, uma das propostas desse novo Plano Nacional de Educação é a criação de um Sistema Nacional de Educação nos moldes, mais ou menos, aí do Sistema Único de Saúde. Isso resolveria esse problema de articulação entre as 3 esferas da administração pública? Melhora em muito, até porque o controle social, a participação da sociedade civil em conferências regulares, como é o caso desta conferência, que é a primeira grande conferência de toda a educação brasileira. Em 2006 nós tivemos a educação tecnológica, em 2008 apenas a educação básica, e essa é a primeira do conjunto da educação brasileira. Então a existência do controle social, da participação popular, dos conselhos e conferências locais, da ação articulada em cada um dos territórios municipais, a ampliação dos investimentos e a participação da União na educação básica são eixos que fundamentarão o novo desafio da próxima década. Com essa segurança que é debatida há mais de 70 anos no país, desde o tempo dos pioneiros, nos anos 30 do século passado, seguramente nós teremos um novo patamar a ser alcançado no próximo período. O senhor falou em educação básica, e o que a gente viu na última década, de 2000 para cá, foi um foco talvez grande, não sei se exagerado, do governo na educação superior, para universalizar o acesso das pessoas ao ensino superior, que também é justo. Agora, a gente vai pensar mais na educação básica, como é que vai ser isso? Bom, se nós estivermos tratando do atual governo, é falso dizer que o foco foi no ensino superior. Até porque se multiplicou em 10 vezes o orçamento da União em favor dos estados e municípios para a educação básica com o Fundeb. Mais do que isso, há 3 anos o governo federal apoia diretamente a educação infantil, coisa que não era feita antes da emenda constitucional número 53, que é do ano de 2007. Portanto, há hoje um tratamento sistêmico. É óbvio que boa parte da imprensa e boa parte da classe média brasileira tem muito foco no acesso ao ensino superior, e houve novidades importantes, colocando um patamar de acesso ao ensino superior de categorias sociais menos abastadas de recursos, como é o caso do ProUni e a expansão do ensino superior das universidades federais, ao lado da fortíssima expansão dos institutos federais de educação tecnológica. Bom, deputado, o fato é que existem no Brasil 14 milhões de analfabetos e pelo menos cerca de 50 milhões de pessoas que são analfabetos funcionais, quer dizer, mal sabem assinar o nome. Isso é fato, esses dias foi comprovado pelo IBGE. Dá para resolver esse problema? Esse problema é urgente, ele é um problema remanescente de muitas políticas sucedidas ao longo do tempo. Por isso mesmo, a emenda constitucional número 59 coloca o governo federal, que é quem mais arrecada, diretamente responsável junto com estados e municípios na universalização da educação básica, vai investir fortemente na educação infantil, que até recentemente não era responsabilidade da União. Inclusive, a educação infantil entra hoje no PAC 2, na edição do PAC 2 que o governo lança, mas o mais fundamental é que nós tenhamos um movimento da sociedade, que essa conferência promove, repercutindo periodicamente, como ocorre no Sistema Único de Saúde, de modo a associar o interesse dos usuários, que são aqueles que têm direito à educação, as autoridades nas 3 esferas de governo e nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e ao mesmo tempo um patamar de investimento que a emenda 59 garante. O próximo Congresso Nacional tem a obrigação de fixar no plano metas de financiamento, o que foi vetado no plano em vigor.
Ok, deputado Carlos Abicaliu, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. A Conferência Nacional de Educação acontece até quinta-feira aqui em Brasília. Se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o site do Repórter Brasil na internet. O endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Catiúcia.